Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afroche sua gravata, real imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito bom. Hoje eu recebo uma nordestina retada, mulher que veio de baixo, como ela mesmo diz, saiu do quartinho de empregada para conquistar o mundo, na política e como professora. Ela foi senadora, vice-prefeita, vereadora, deputada, passou por todas as esferas públicas, sempre com muito sucesso e sempre brigando na unha. Eu tenho o prazer de receber a pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Heloísa Helena. Oi, oi, Ricardo. Primeiro, agradecer a você pela generosidade democrática, né? Abraçar você, Rafael e a Rai, né? Sua esposa linda, filha de Dona Flor, maranhense. Ô, Brasil grande e maravilhoso, né? Então, agradecer muito a você pela generosidade democrática do convite e abraçar aqueles que nos dão a honra, né, de sermos ouvidos e acompanhados. É um prazer te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente sabe que muitos dão oportunidade para os grandes canais, os grandes podcasts. A gente é pequenininho, está começando agora, então é uma honra muito grande receber aqui pela envergadura da história que você tem na política. Eu já acompanhava, não tão próximo, mas esses últimos dias eu assisti muita coisa sua para conhecer um pouco mais da história. De perto eu sou normal, né? E fiquei impressionado. Porque, claro que quem conta a história é quem vence, né? Mas parece que no seu caso, quem perde também conta a história. Você tem uns momentos bem ruins na carreira, da expulsão do PT e tudo mais, mas uma carreira linda por não aceitar o status quo, aquilo que foi imposto lá, o que as pessoas impuseram para você ou tentaram impor. Então, eu fiquei muito admirado com a sua carreira, parabéns. É uma belíssima carreira, eu espero muito que você ganhe aqui no Rio de Janeiro, até para dar uma mudada nas coisas aqui. Agora, cuidado, Rio de Janeiro é perigoso na política. Sei. Sabe que meus amigos de infância, assim, eu sempre tive uma memória afetiva muito especial com o Rio de Janeiro. E seu pai trabalhou aqui, né? Meu pai trabalhou aqui na construção civil, saiu daqui, como a gente diz no interior, aleijado de carregar saco de cimento na cabeça, saiu carregando o meu irmão mais velho, enrolado em trapos para voltar para o Nordeste. E eu sempre tive muita essa delicadeza com o Rio. Quando eu fui candidata a presidente, eu fui muito bem votada, proporcionalmente foi o estado, tanto a capital como a Baixada Fluminense, foi o estado que proporcionalmente mais me acolheu, né? Acolheu uma sertaneja braba, né? Uma nordestina, e nos acolheu como o Rio acolhe tantas pessoas também, né? A história do Rio... Tem tanto preconceito quanto no Mas olha, preconceito, xenofobia, tem em todo lugar. Isso realmente tem em todo lugar. Mas também o Rio tem essas questões, né? Você estava até dizendo assim, né? Onde comprou essas coisinhas, que aqui é tudo muito lindo, aqui a mesinha dele, né? Onde você comprou, lá num lugar que expressa, né, não o deserto do Saara, mas expressa todos juntos, acolhidos ao mesmo tempo, né? Que você tem imigrantes de todas as... Tudo, imigrantes asiáticos, europeus, você tem tudo, tem japonês e chinês, judeu e muçulmano, árabes, nordestinos, turcos, gente de todo lugar, de todas as cores, que se respeitem, independente da cor da pele, do lugar que veio, da forma de amar, do gênero, da roupa que veste, enfim, essas coisas, assim, que também é o Rio que abraça, é o Rio que acolhe. Tem o Rio Profundo, que eu sempre fui muito a esse Rio Profundo, que é o rio distinto dos belos cartões postais. É o rio que o turista não conhece. É o Rio Profundo, é o rio que aqui tem de forma maior, o que existe em todas as periferias de todas as cidades. Eu conheço razoavelmente o Brasil. Em todas as periferias das cidades do Brasil todo, você vivencia todas as mais diversas formas de violências, a vulnerabilidade social, econômica, ambiental, as encostas que caem, como a Serra do Mar que desliza, as encostas aqui, as moradias precárias, aquilo que a gente chama, tem um indicador, né, que a gente usa muito quando você vai medir vulnerabilidade econômica e social,
medir através das estatísticas oficiais que mostram histórias de vidas destruídas e esmagadas pela desigualdade social, e tem um índice que a gente chama índice de pobreza multidimensional. E aí você vê com a mais absoluta clareza dos números e que mostram histórias de vidas que não são vividas em plenitude. E aí vai, né, desde a ausência de saneamento básico, o esgoto ao céu aberto, as crianças que, né, vão na lama para a escola, a mãe, chefe de família, desesperada no dia que chove, o pai desesperado, os jovens sendo mão de obra escrava do narcotráfico, crianças que perdem a inocência, que eu digo sempre que o único momento da vida de um ser humano que não pode ser reconstituído é a infância. Qualquer drama que a gente tenha na vida, qualquer trauma, tudo você pode superar. A infância nunca poderá ser recomposta. Você vai carregar a vida toda. E é por isso que a gente não pode deixar que as infâncias, né, sejam roubadas e que muitas vezes acontece. Eu acompanho muito como professora de epidemiologia, que é a minha área na universidade, eu sou enfermeira sanitarista, meu irmão é médico do SUS, a gente sempre trabalhou só no setor público. E a gente, na área de estatística, né, que é a área que eu trabalhei muito tempo, epidemiologia e planejamento de serviço público, todas as vezes que a gente faz o cruzamento, porque o principal problema de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos, hoje a gente até baixa mais a faixa etária de 12 a 29 anos, tem como um dos principais problemas violência letal intencional. Então, quando você cruza esta forma de violência, porque tem outras formas de violências. Quando você cruza com equipamentos sociais, você vê com a mais absoluta clareza. Como atingir. Totalmente. Então, se você tem escola em horário integral, seja o berçário ou a creche, que possibilita que uma mãe, chefe de família ou um pai tenha um lugar adequado onde deixar a sua criança, porque se ele vive problemas gravíssimos de mobilidade urbana, como a gente vê no Rio de Janeiro. Você sai de casa, se você precisar chegar 8 horas no trabalho, você tem que sair 4 horas da manhã. Então, você tem passagem cara, o serviço ineficaz, já tem todos os problemas dos trabalhadores que estão operando nesse serviço e os trabalhadores que usam esse serviço. Então, você não tem um lugar onde deixar o seu filho na hora de sair e você não tem um lugar para deixar até a hora que ele volte. Então, quando você mede berçário, creche, ensino fundamental, e aí depois vai para a educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino profissionalizante. Quando você olha, tem centros de capacitação profissional e inserção produtiva para a juventude, tem mecanismos de dinamização da economia local, geração de emprego e renda, tem escola em horário integral, tem um centro de música, cultura, esporte. Isso é claro, não tem nada a ver com filosofia, com sonho, tem a ver com a realidade objetiva. Os equipamentos sociais, eles cruzados, eles mostram claramente. Claro, óbvio, que quando a situação está caótica, você tem que ter o aparato repressivo também, você tem que ter o aparato de reabilitação, depois que a pessoa acaba, né, cometendo um crime ou ato infracional e fica em privação de liberdade, você tem que reabilitar também lá, mas esses mecanismos, assim, são tecnicamente comprovados. Isso não é uma coisa de uma professora como eu. Se você perguntar a qualquer policial, ele vai dizer que é impossível que ele consiga, só ele, não com o aparato de segurança pública, só com a força, impossível. É impossível. Então, todas essas questões, né, que envolvem saneamento básico, mobilidade urbana, habitação, isso é aqui nas áreas vulneráveis economicamente, isso é lá na Serra do Marco, você pega toda aquela região que de vez em quando desliza e as pessoas são soterradas pela lama. Todas essas circunstâncias, o que é mais duro para a gente, Ricardo, é porque nós não estamos falando de construir uma nave espacial para desvendar os mistérios de outras galáxias. Nós estamos falando de questões objetivas e concretas que não precisavam mudar a lei. Sim. Tudo isso já está previsto na legislação. A lei ampara. A educação, a saúde,
mecanismos de equipamentos sociais, então, habitação, saneamento. Precisa, claro, né? Precisa que a chamada política tenha vergonha na cara, tenha amor no coração. É um lugar, infelizmente, que cabe muitos bandidos, porque é um lugar onde as pessoas, às vezes, ganham voto e se elegem montando verdadeiras frentes de cinismo, demagogia, dissimulação, pressão, né, impondo medo. Então, se você tem ótimas leis e não tem os mecanismos que são do legislativo, de fiscalização, monitoramento e controle, pressão para superar o abismo entre o que está na lei e a realidade objetiva de vida, então fica difícil. Então, muitos políticos gostam da miséria, se apropriam da miséria, Sim. continuam construindo seus impérios através disso, né? Há indústrias que não se querem acabar com elas porque elas não votam. Exatamente. Então, fica realmente muito difícil. Mas não é falta de lei. Precisa melhorar coisas da lei, claro. Eu sou da área da saúde. Eu sempre trabalhei muito, e se tiver a honra de voltar para lá, trabalharei muito para aumentar os recursos para a área da saúde, desde a porta de entrada do sistema, que é a atenção primária, a atenção básica, até a média e alta complexidade, melhorar a questão do CISREG, que é o Sistema de Regulação de Serviços, que é caótico para quem é pobre, é absolutamente caótico. Então, uma coisa que, quando foi criada, era uma iniciativa tecnológica super importante, mas como não houve contratações de serviços de acordo com a demanda da população, ficou caótico. Onde você vai, as pessoas ficam traumatizadas com esse sistema, a média e alta complexidade, enfim, aumentar o financiamento da área da saúde, da área da educação, da segurança pública. Eu sempre defendi, não apenas eu, né, mas eu sempre defendi que essas três áreas, elas pudessem ser sistemas nacionais. Sistema nacional, porque você cria um piso salarial para todas as categorias dessas três áreas: segurança pública, educação e saúde. Passou agora das enfermeiras, né? Exatamente. E quando você pega isso de todos os trabalhadores, é muito importante, porque você obriga o sistema público, o setor federal, a aumentar o recurso. Porque quando é só para a nossa categoria, que eu sou enfermeira sanitarista, então você não está aumentando o recurso no governo federal. Então, você aumenta o recurso, você cria a obrigatoriedade do governo federal aumentar os recursos para o Fundo de Saúde, de Educação e de Segurança Pública. E você estabelece também critérios, parâmetros técnicos, mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle, a utilização de inovação tecnológica, investimentos em inteligência, que são fundamentais para essas três áreas. Enfim, a gente não está falando de desvendar os mistérios de outras galáxias. São questões objetivas e concretas que podem ser feitas. Claro que ninguém pode sair por aí, porque seria demagógico e cínico dizer que é fácil e que é simples, que vai resolver tudo no primeiro ano. Mas também, se não tiver metas claras no primeiro ano, não existe o segundo ano, o terceiro, quarto ano. Se todos os governantes, né, ao menos cumprissem o que estabelece nos seus planos plurianuais, porque todo governante, seja o prefeito, o governador ou o presidente da República, quando ele toma posse, ele tem que, inclusive, fazer um plano plurianual, ou seja, ele estabelece metas, objetivos, parâmetros técnicos, estimativas de arrecadação e de gastos e de custos para os 4 anos. Quando um governante assume, ele pega o 4º ano do governante anterior, porque tem que ser feito isso. E pega tudo quebrado financeiramente falando. O que eu acho impressionante, e eu acho que passa por aí, primeiro que a gente não consegue aprovar coisas boas porque tem um monte de bandido vivendo de emenda. Cara, transformaram emenda em uma coisa que virou verba para o deputado levar para o município tal, para o outro município, e aí para distribuir dinheiro e conseguir os benefícios. Aí ele distribui dinheiro na cidade dele, ou na cidade que ele tem as parcerias, e apoia o candidato XYZ e vira uma palhaçada só. E enquanto não conseguir se aprovar que se tem uma transparência
financeira na ponta, o deputado ter o sigilo financeiro dele lá ali aberto? Claro, quando eu estava lá, inclusive, apresentei que não pode ter sigilo. E não pode ter sigilo até 10 anos depois, porque o ideal seria ad infinito, porque é a hora da troca das laranjas, né? Vocês colocam os laranjas e depois, aí vocês acabam o mandato, aí pega o dinheiro de volta do laranjal. Então, a gente sempre defendeu que não tivesse. Se você é um agente público, não pode ter, não pode ter nem sigilo fiscal, nem sigilo fiscal, nem bancário, nem telefônico. A gente entende que é um mecanismo, isso que você está falando é super importante. Isso não só para os políticos, para os policiais militares, pra policiais todos federais, todos os agentes públicos. É. E uma coisa, assim, também que é uma coisa correta, que você falou das emendas, é o seguinte, veja, eu tive, quando eu fui senadora, né, eu fui 8 anos, porque o mandato do Senado são 8 anos, né, deputados são 4, e eu vivenciei uma coisa assim que realmente era um teste da política. É por isso que, ao contrário do que pensam algumas pessoas, de quando eu fui expulsa por fidelidade partidária. Né? Fidelidade ao que eu aprendi nos melhores anos da minha juventude, construindo uma determinada estrutura partidária. Ao contrário do que pensam alguns, que eu guardo mágoa, rancor, porque tem essa coisa na política também. Uma mulher corajosa sempre vai aparecer alguém com línguas cínicas, serpenteando, que é doida, histérica, louca, mal-amada, não sei o quê, rancorosa, porque não cede, não abre mão dos princípios diante dos impérios de poder. Então, quando você não vai beijar a mão, né, do governante de plantão, ou lamber o rastro por onde passa o chefe do executivo, se for mulher, aguente a pancadaria. Então, eu me lembro com clareza por quê. Como eu era professora de epidemiologia, então, mesmo quando eu estava afastada da universidade, eu digo afastada de receber salário na universidade, mas nunca me afastei da sala de aula, sempre ia, dava aula, porque eu gosto muito. Não recebia salário, porque era minha obrigação não receber. Até podia, mas era melhor não receber. Então, o que era que eu fazia? Eu, para definir minhas emendas, né, que se eu tiver a honra de voltar para lá, eu quero trabalhar isso novamente, era o quê? Eu analisava o que a gente chama perfil epidemiológico. Ou seja, onde tinha muita mortalidade infantil, então eu ia fazer o quê? Melhorar o abastecimento de água, viabilizar determinados mecanismos. Tinha doença de Chagas? Muita, então vamos viabilizar investimentos em habitação. Todas essas coisas, o que era normal na área da saúde. Então, se você tinha muitos óbitos em determinada área, então você identificava, como eu era da área de planejamento de serviços públicos, então eu fiquei 8 anos, né? Era 4 anos do Fernando Henrique e 4 anos do Lula. E era impressionante como a técnica é igual. Nem saía num, nem saía no outro, porque sempre tinha isso. Se você votar para roubar direito dos trabalhadores nas tais reformas da Previdência, eu libero. Se você não vota, eu não libero. Não tem mesmo. Você está condenando o mensalão, os acordos espúrios com a banda podre do Congresso Nacional, como todos os governantes sempre fizeram, fazer acordo com a banda podre do Congresso Nacional, trocando cargos, prestígio, poder, entregando os bancos públicos e as estatais, que são essenciais para qualquer país que queira ser uma nação soberana, justa, igualitária e fraterna, pátria que o Brasil nunca foi. Que a gente teve organização que foi dada, né? Exatamente. Eu quero comprar esse copo aqui, aí eu não tenho dinheiro para comprar esse copo. Aí eu te empresto dinheiro do BNDES para você, que é meu amiguinho, comprar esse copo para você e pagar. E para você ter todo o financiamento, então você joga o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, os bancos públicos, que eles são essenciais, não é para funcionar igual o banco privado. É para financiar o setor público e para viabilizar mecanismos da iniciativa privada com cláusulas sociais e não os amigos do poder. Então, isso sempre aconteceu, mas eu digo, hoje tem uma diferença, que são as emendas de execução obrigatória. E, eu tenho uma coisa também que é importante, que você tenha certeza absoluta. Nunca se comprou parlamentar
para votar um projeto importante para o povo. Nunca. É sempre projeto que não vai passar. É sempre para safadeza. Nunca. Nunca foi um projeto para melhorar a educação, a saúde, a segurança pública, a habitação popular. Nunca foi para viabilizar investimentos em infraestrutura, que são fundamentais para melhorar a vida das pessoas e para gerar emprego. E a pergunta no de $1 milhão na dólares. Construção civil. Como que passa as coisas sérias num sistema podre desse? Mas eu digo assim, sabe o quê? Se fosse, eu digo para você, eu não tenho dúvida. Eu duvido, como a gente diz no interior, duvido, Eudó, que um governante colocasse um projeto bom para a educação e os parlamentares não votassem. Olha, quando o gestor compra parlamentar, é para montar o submundo, é para ele não ser fiscalizado, é para viabilizar o submundo da política. Nunca se comprou parlamentar quando dizia assim, vai comprar com mensalão, ou qualquer nome de qualquer governo que seja dado. Mas se for um projeto da minoria, vai passar? Mas depende, não, mas se for do chefe do executivo... Essa é minha preocupação. Se for do chefe do executivo... Digamos que, sei lá, a senhora chegasse a presidente. Sim. Ia conseguir sendo minoria? Sinceramente... Ou eles iam vetar, tem que distribuir cargo, tem que distribuir emenda para conseguir assim, maioria? Mas se fosse um projeto de educação popular... Parece que é o rabo da cobra comendo a cobra. Olha, nunca, eu duvido. Se um presidente da República ou qualquer um governante dissesse, olha, este ano nós vamos garantir a execução orçamentária de todas as emendas. Agora não, porque agora é execução obrigatória. Tem essa história. Serve para o mal, porque serve para o bandido e fazer demagogia lá. Mas, em compensação, o parlamentar que for de oposição, ou o parlamentar que gosta das coisas certas, porque, na verdade, não é de oposição, né? O parlamentar que gosta das coisas certas e não cede à bandidagem. Então, ele vai colocar a emenda e vai ter que ser executada do mesmo jeito, independente dele viabilizar o propinódromo, porque quando eu estive lá tinha que ser isso. Ou você estava no propinódromo com as empreiteiras construtoras e o governo federal, ou você estava no balcão de negócios sujos do propinódromo, ou você abria mão das suas convicções para fazer vassalagem com os chefes de executivo. Então, quem não queria fazer isso, quando o chefe do executivo, eu duvido se ele dissesse assim, olha, no meu primeiro ano de governo, eu quero dobrar as vagas de ensino integral. Para dobrar as vagas de ensino integral, a física não permite 2 corpos no mesmo coisa, embora o transporte coletivo desafia a lei da física, né? Sim, verdade. Mas ele vai ter que fazer o quê? Construir novas escolas. Então, se ele diz assim, olha, vamos estabelecer que a maioria dos recursos tem que ser para a construção de novas escolas. Isso é bom para as crianças e para as mães e para os pais. Isso é muito bom porque vai gerar emprego e dinamizar a economia local, porque tem milhões de desempregados que vão para a construção civil. Então, é muito bom para gerar emprego, é muito bom porque, ao gerar emprego e as pessoas têm renda, segura os empregos do comércio, porque o comércio vai ter a quem vender, as pessoas que têm renda, segura o emprego na indústria. Então, porque a indústria vai continuar produzindo e continuar empregando, porque vai ter gente para comprar, é de fundamental importância para a indústria, para o comércio, para a construção civil e para a vida cotidiana das pessoas. Então, se você estabelece isso como meta, é totalmente diferente. O problema é porque muitos gestores, eles querem deixar aquela fatia da negociata. Aí pronto, aí é que complica, porque... Se não tivesse... E tem uma coisa, né? Tem que ter os dois lados no balcão de negócios sujos. Tem alguém que compra e tem alguém que se vende. Sim. Tem alguém que tem compra... Tem o corrompido e o corrompido. Exatamente. E tem alguém que permite que o chefão do executivo ponha uma etiqueta na sua testa. Sim. Então, são os dois lados com etiquetas na testa para viabilizar os negócios sujos. Mas que é possível fazer, sinceramente, eu não tenho dúvida que é. Olha só. Sinceramente, eu já desanimei. Quando a gente roda Brasil, eu como palestrante já rodei muito Brasil, morei no Nordeste 7 anos, e você vê uma prefeitura XYZ, onde uma lata de Nescau que no mercado é R$3, na prefeitura é comprado a 12, 13, 14 reais, então as licitações são todas fraudadas.
tudo superfaturado para poder dar dinheiro para A ou B e o bonitão vai dizer que não sabia de nada, que não sabe de nada. Então, se você tem uma empresa e não sabe o que as pessoas estão fazendo... Não, isso é mentira. E a questão ainda tem o pior, porque tem um outro mecanismo que é assim. Se você se perguntar por que eles continuam fazendo isso, eles continuam fazendo isso por confiança em duas impunidades, especialmente a impunidade nas urnas. Eles continuam fazendo a mesma coisa, como dizia em textos literários históricos Padre Antônio Vieira, ele dizia que aqueles que conjugam de todas as formas e modos o verbo roubar. Eles continuam fazendo porque eles confiam na impunidade. Que vão ser reeleitos. Tem a morosidade das instâncias, da justiça? Tem. E algumas são até mais ágeis. Mas eles continuam fazendo isso porque eles têm a convicção que eles não vão ser impedidos de continuar nas instâncias de decisão política pela pior das impunidades, que é a das urnas. Então, aí faz o quê? Aí faz aquela roda, aquela história que você estava falando, né? Então, as pessoas não possibilitam que outra pessoa saia. E quando eu falo da miséria humana, a pobreza eu passei na infância. Miséria humana é outra coisa completamente diferente da pobreza. Né? A pobreza você ainda tem alguma dignidade, na miséria não tem nenhuma. Você é totalmente diferente. Então, o que é que acontece? Então, as pessoas são jogadas na miséria humana porque as pessoas vão sempre estar dependentes daqueles que passam lá prometendo, né, sem dar cargos, prestígio e poder, mas estão lá, aí preciso do cimento para casa, preciso da telha, preciso do óculos, da dentadura, do remédio para os meus filhos, do exame laboratorial, da ultrassonografia, do procedimento cirúrgico. Então, a eficácia e resolutividade dos serviços públicos é de fundamental importância, porque isso é a única alternativa. A única alternativa de uma mãe pobre... de troca, né? Exatamente. A única alternativa para uma pessoa pobre, que não tem seguro de saúde, que não tem um amigo que está lá no dia a dia do serviço de saúde, a única alternativa dele é ir para a fila, ou ir para a fila do computador, que é o CISREG, para conseguir a consulta com o clínico, ou a consulta com o especialista, ou o exame laboratorial, ou a medicação, ou o procedimento cirúrgico. Então, se isso não funciona, aí o que é que acontece? Aí acontece a personalidade política, que entra lá para fazer aquilo que é obrigação do setor público e que já deixa a falha no sistema, que é para poder ele continuar reinando, né, fazendo o seu pequeno império às custas do dinheiro público, porque ele vai conseguir aquilo que já é pago pelo dinheiro público, porque ele vai conseguir lá o exame laboratorial, que já é pago pelo dinheiro público, que não é pago por ele, e ele vai ganhar voto com isso. Ganhar voto da família inteira, às vezes. Exatamente. Então, aí vai na saúde, na educação, e aí vai em todas as outras áreas da vida cotidiana, que existe um abismo. Então, é por isso que o parlamentar ele tem que também fiscalizar, monitorar, fazer a denúncia que é correta. Não é a denúncia, não é o denuncismo vazio. Ele tem que dizer, olha, está indo, né, não sei quantos milhões para a região tal, isso é para a área da educação, ou para a saúde, ou para o que quer que seja. Isso é educativo, porque a população vai, né, sendo educada a fiscalizar e a monitorar, porque ninguém tem a obrigação de saber de tudo. Eu não tenho condição de conduzir um programa ou de mexer nesses equipamentos eletrônicos. Ninguém sabe de tudo. Mas quem sabe de alguma coisa é de fundamental importância que ensine aquele outro. Aprender, a gente aprende todos os dias, sempre. Mas a população tem conhecimento do que é o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, discutir com a população, olha, eu vou colocar emendas para esse lugar, essas emendas não são do meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o seu, Dona Maria, Dona Flor, né? Todo mundo que está lá e que compra um lapisinho para o filho deste imposto, que compra o osso, ou que compra o açúcar, o arroz, o feijão, está lá deixando imposto, porque esse país acovardado nunca teve coragem de isentar de tributo a cesta básica de consumo de comida e a cesta básica de remédio, que pelo menos isso tinha que ser feito no país. Mas quem são os donos das grandes fazendas que
que gera açúcar, que gera trigo, que Pois gera é. arroz no Brasil. Pois é, mas se é o só ir na ponta que você descobre Exatamente. por que não acontece. Pois é, e não acontece porque também o governo não quer. Porque se o governo quisesse, o governo federal quisesse, ele isentaria de tributação e ele possibilitaria a recomposição nos cofres dos municípios e dos estados, porque é sempre aquela dúvida, Mas né? a desculpa que sempre se dá é que o cara faz a campanha, ele chega no poder, vamos falar nome, vamos dar nome aos bois. O Lula, veio do Nordeste, sofrido, pobre, não sei o que, todo um trabalhador, todo mundo apostou nele, ele foi lá, sentou e não fez isso. E por que não faz? Aí a desculpa é que se fizer, quebra a União, não tem dinheiro para fazer. Homem, olha, esse país, do jeito que esse Brasil já foi roubado, já foi saqueado, não tinha mais nem Brasil. Não, tem muito dinheiro, o Brasil é muito rico, o Brasil é uma potência. O Brasil é uma potência. Veja, a gente vivenciou isso agora na pandemia. Este mesmo país que levou a uma perda de mais de 30% do poder de compra aos mais pobres do Brasil, os mais pobres que já não tinham nada, que já comprometem, porque como eles comem tudo, Sim. Você pega quem recebe, não estou nem falando da extrema pobreza, eu estou falando quando as pessoas mais simples, ela consome tudo do salário, ou ela paga aluguel, ou paga transporte, ou compra remédio, ou ela compra uma roupinha, ou material escolar e comida. Atualmente só né? compra comida se conseguir. Sim, salário mas mínimo. Aí eu estou dizendo assim, então você é quem mais paga tributo, porque você paga tributo indireto sem nem saber. Sim, uma Tudo cascata. que você Tudo. Então, você tem uma carga tributária altíssima porque você compra tudo. Então, quem mais possibilita a arrecadação é até quem nada tem. E este mesmo país que viu os mais pobres perdendo mais de 30% da sua renda, este mesmo país que jogou 9 milhões de crianças na extrema pobreza, é o mesmo país que fez 10 novos bilionários. E é o mesmo país que aumentou em 30% a grana dos 45 bilionários. A senhora é a favor do imposto sobre grandes fortunas? Com certeza, absoluta. A vida toda, quando eu estava lá, né, passei imposto 8 anos único, brigando. O imposto único nunca passou, nem vai passar. E tem o imposto de grandes fortunas, tem a tributação da remessa de lucros para o exterior e a tributação, inclusive, das bolsas de valores, porque essas pessoas não são tributadas. Então, é de fundamental importância que isso aconteça? Então, não tem dinheiro? Não, tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro no Brasil, muito dinheiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, de cada 100 reais que você paga de conta de luz, a companhia só fica não chega a 20 reais. O resto são tributos e impostos e não sei o quê, que vai para o governo. E agora, a situação aqui do Rio de Janeiro, é por isso que é de fundamental importância que tenham pessoas lá que possam fazer essa fiscalização, monitoramento e controle, porque agora, assim, todos os estados, eles pagam dívida ao governo federal. Sim. De empréstimo do governo federal. Agora está suspenso em função, teve esses problemas todos da pandemia, então o governo federal suspendeu aquilo que cada estado paga para o governo federal. Então, alongar o perfil da dívida pública é de fundamental importância. Por que o governo federal não faz isso? Pode fazer. Ele vai fazer o quê? Ele alonga, veja. Ele já está sem esse dinheiro mesmo. Se tem uma dívida que é para... Isso não significa dar calote, porque se for assim, não deu agora, em função da pandemia, é alongar o perfil da dívida. Se o Estado tem uma dívida a ser paga em 20 anos, ele põe em 15 anos, ou em 40 anos, ou em 20 anos, e ele carimba. Aquele recurso que vai sobrar, aí tem que carimbar, porque senão a moçada rouba. Sim. Tem que carimbar, ou seja, é o que a gente chama o percentual de comprometimento da receita líquida real dos governos estaduais pagando dívida ao governo federal. Esse dinheiro que sobra, se você não vai pagar em 10 anos, vai pagar em 20 anos, esse dinheiro que sobra tem que carimbar. Aí é carimbar para saúde, educação, segurança pública e investimentos em infraestrutura, porque ajuda muito. Infraestrutura ajuda muito a vida das pessoas. Isso pode ser feito. Não tem nada demais em fazer isso. Sim. Isso pode ser feito. O problema a corrupção mata o Brasil, né? Tudo que foi criado para ser exclusivo para a saúde e para a educação
né? Então, parte do jogo que você faz lá na loteria, uma parte vai para a educação e para a saúde, deveria ir. Será que vai? E aí, cada vez mais se criam e tenta reviver CPMF, imposto, não sei o quê, imposto. E a população vai ficando e o pequeno empresário irritada, não recebe ajuda nenhuma. Claro, ele vai ficando irritado por quê? Porque ele vê lá o imposto que vai ser roubado. Sim. Um imposto que vai ser desviado. Entendeu? Então, é por isso que a maioria das pessoas não querem. A população, qualquer um da classe média assalariada, se ele tivesse certeza que aquilo que ele está pagando lá de iluminação pública ia viabilizar a iluminação pública, que é fundamental para a redução da violência contra a mulher, de estupro, de assalto, de crime, é de fundamental importância. Tem dados correlatos comprovando Com certeza, isso. absoluta. Então, óbvio que a pessoa não ia ficar indignada. Fica indignada por quê? Porque aí vai ver o fulano, e eu digo sempre isso, se enriqueceu na política é bandido. Pode dizer, naturalmente, se enriqueceu na política é ladrão. Eu falo a mesma coisa de quem é policial militar no Rio de Janeiro. O cara ganhando, hoje tá até melhor, mas ganhando 2.000, 3.000 reais, não dá para andar de BMW nem ter casa de 3 andares na praia. Não dá, a conta não fecha. A mesma coisa é o candidato que gasta 3 milhões numa campanha para se eleger deputado, não é o seu caso, tá? Mas gasta 3 milhões na campanha, se elege deputado para ganhar um salário, sei lá, de 12 mil. 12 mil em 4 anos não dá nem 1 milhão. Então, não, e também tem uma matemática coisa assim, que não fecha, né? Não gasto de dinheiro próprio, né? Não gasto. Isso aí é impossível. Não, quer dizer, os que gastam depois vão roubar dobrado para ou vai fazer acordos com banqueiros, né, da vida, exatamente, com indústrias para viabilizar essas coisas. Então, assim, o que é mais triste, né, para quem lida com planejamento de serviços públicos, que conhece os parâmetros técnicos, as ferramentas que são necessárias, a gente vivenciou isso na pandemia. Era muito triste. Para quem é da área da saúde, era especialmente triste. Por quê? Porque quando quem conhece as ferramentas técnicas da vigilância epidemiológica, da vigilância em saúde, e você via que isso não era viabilizado, assim, a posição do presidente da República, né, que se comportou como um soldado covarde sem honra, que deixou feridos para trás. A questão, assim, não é... Eu não cedo, né, a essa idolatria política, porque agora no Brasil tem isso, né? Não, tem um fanatismo, time de futebol, já virou time de futebol. Tem um fanatismo da idolatria política, que você tem que estar ou de um lado ou do outro, porque as pessoas ousam achar que o mundo só se divide nos 2 clubinhos, né? Então, é um inferno qualquer coisa que você fala. Quando você diz que não é vassalo da idolatria política, aí começa a apanhar dos 2 lados, né? No meu caso, apanha dos 2 lados. Eu vou apanhar dos 2, porque eu não sou nem Lula nem Bolsonaro. Aí pronto, aí imagina, né? É um caos isso, quando você trata disso. Então, até quando você vai fazer um debate técnico... E eu já fui, tá? Eu acho que eu posso falar mal do Lula, porque eu votei no Lula no primeiro mandato, e no segundo, para mim, ele estragou tudo que ele fez no primeiro. Eu votei acreditando no Bolsonaro, porque também fui militar, então eu votei nele, sim, me arrependo profundamente, amargamente. Mas é porque você tem a grandeza. Mas não vou fazer essa cagada de novo em nenhum dos 2. Você tem a grandeza humana, a humildade de dizer essas coisas. A maioria não tem. A maioria diz assim, se você criticar tecnicamente, por exemplo, na pandemia, eu dizia assim, olha, nós temos a atenção básica. A atenção básica, que são os centros de saúde, os programas de estratégia de saúde da família. Logo no início, eu vivia cobrando o tempo todo. Por quê? Porque se você tem a atenção básica, é como se você fosse para uma guerra, abrindo mão para a sua melhor infantaria. Quem está enraizado profundamente nesse território de dimensões continentais como o Brasil é a atenção primária. Por quê? Que estão lá as unidades de saúde, os centros de saúde. Que lida com o povo na ponta lá. Todas essas unidades de saúde, independente de ser programa de estratégia de saúde da família ou só um centro de saúde, todos eles atendem, porque é obrigatório, há anos, né, do Brasil, que tem aqueles programas que são os programas básicos e que mexem diretamente com populações mais idosas, e que mexe com o que a gente chama doenças crônico-degenerativas e cardiovasculares, que eram as mais impactadas com a Covid. Ou seja, trombos, diabetes, era tudo aquilo que impactava mais uma faixa da população. Então, nas unidades de saúde, você tinha o endereço das pessoas,
tinha as equipes de agentes de família, você tinha os endereços das pessoas, que eram as pessoas de mais risco, porque todo mundo viu, morreu jovem, morreu criança, mas tinha aquela faixa etária que estava mais suscetível a risco. Então, era de fundamental importância, porque eu não estou dizendo, não estou falando uma coisa nova. Quem é da área da saúde sabe, você vai lá, você identifica, eu tenho lá o endereço de todas as pessoas que têm diabetes, hipertensão, tudo que era fator de risco para você ter um quadro grave de Covid e morrer. Então, você sabia que o sistema já estava esgotado, porque a média e alta complexidade já estava esgotada, já tinha uma fila do lado de fora. As pessoas não pararam de adoecer, porque todo mundo continuou adoecendo de tuberculose, hanseníase, AIDS, Sim. leishmaniose, febre amarela, malária, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Todo mundo continuava tendo as mesmas doenças e adoecendo ao mesmo tempo. Por isso que a gente dizia o tempo todo, olha, tem que colocar atenção básica em campo, os agentes de saúde em campo. Por quê? Porque como a gente tem lá, já sabia, né? Tinha aquele chamado diagrama de Paris, que os cientistas lá começaram a discutir primeiro, que aqueles casos, os casos que seriam assintomáticos, a previsão de número de casos, os que seriam graves, os que seriam fatais, tudo isso estava lá num diagramazinho montado. Então, já se sabia, não tinha vacina ainda, mas já se sabia que essa morbidade, ela aumentava o trombo, como você teria que, para reduzir uma determinada resposta imunológica de alta exudação pulmonar, se você usasse corticoide, ia ser muito complicado para quem era diabético. Então, o que é que você tinha que fazer? Você tinha lá toda aquela máquina, aquela infantaria preparada para ir para a guerra. Para fazer o quê? Detectar precocemente sintoma, isolar, testar os comunicantes e isolar. Ia diminuir, ia não morrer ninguém? Não, seria demagógico dizer que não ia morrer ninguém. Iam morrer, infelizmente. E eu digo sempre, eu dizia em sala de aula, uma única morte por causa evitável, ela deve causar assombro à humanidade. Uma única morte. Não é de dizer que melhorou, não, mas você poderia ter reduzido muito o número de óbitos antes de vacina, antes de qualquer coisa. O que foi que aconteceu? Aí tinha os irresponsáveis no comando do governo e tinha aqueles de fora que talvez estivessem torcendo para que mais gente morresse, para aqueles achando que iam ganhar facilmente o processo eleitoral. Então, virou uma polêmica eleitoreira da pior espécie, entendeu? Da pior espécie. Então, a gente perdeu. E depois, depois vai perdendo o controle, porque o vírus, o ideal era que o vírus ficasse lá na caverna onde ele estava. Ele não queria ver o mundo de cabeça para baixo, ele estava lá no morcego. Sim. Se alimentava dos pangolins. Mas o pior vírus é o cara que tem coragem de roubar na licitação do respirador, que é para salvar a vida. Isso aí, ele é o pior vírus no Brasil, é a corrupção. Mas olha, a caneta é bagaceira. Entendeu? A caneta é algo gravíssimo. E já que a gente falou de Lula, falou de Bolsonaro, a terceira via é possível? Na sua opinião, é possível a gente conseguir essa terceira via? Para mim, assim, eu não digo nem terceira via. Para mim, é uma via. Eu acho que pode ter 3, 4, 5, 6, porque filosoficamente, essa história de terceira via sempre era uma coisa assim, meio direitosa, que pegava um conteúdo ideológico de um e do outro. Então, para mim, é o seguinte, veja, eu vou dar o exemplo da rede, a Rede de Sustentabilidade, que está em processo de federação. A rede definiu, a federação definiu que a gente conseguiu incorporar no Estatuto da Federação a cláusula de divergência pública, que não é uma cláusula de consciência, porque cláusula de consciência você não precisa pedir autorização de partido nem de nada, é da sua consciência. Sim, mas aí é o quê? Uma infidelidade partidária? Cláusula de divergência pública sem colidir com a fidelidade partidária. Por que na rede isso é fundamental? Primeiro porque, vou dar um exemplo concreto de uma pessoa que é meu irmão de caminhada, que é Randolph. O senador Randolph. Que declarou apoio ao Lula. Exatamente. Então, desde dezembro, ele vinha dizendo isso. Não foi nada no submundo, não foi nada de acordo espúrio. Ele conversou, disse que queria apoiar o Lula.
A gente, todo mundo, né, dialogou e fez as críticas, cada um querer analisar a sua tática eleitoral. E eu disse que vou apoiar o Ciro. E está tudo bem entre nós. Ele está apoiando o ex-presidente, eu vou apoiar o Ciro. Não estou... Para mim é o seguinte, eu acho um absurdo que não esteja se discutindo fora o Ciro, né? Não estou fazendo apologia a ninguém, não, mas eu estou dizendo assim, fora ele, não tem... Só ele tem discutido o projeto nacional. É só ele. Ele é quem fala de questões econômicas, ele é quem tem um fala... plano, ele que mostra o plano de Exatamente, governo. de investimentos em infraestrutura. A gente aqui está trabalhando muito também para que tanto o Marcelo Freixo como o Molon, né, também aumentem a apresentação dos seus projetos, como eles estão trabalhando também. Então, para mim, uma coisa óbvia, eu não vou ceder. Isso, eu dizer isso aqui... Mas não é novidade, né? A maioria nunca teve plano de governo. É igual monografia na faculdade, aquele monte que compra monografia, parece que os caras compram o plano de governo. Não, usa esse aqui, que eu tenho aqui na gaveta. E a questão ninguém vai fazer nada que tá ali. E a questão é assim, eu sei que qualquer coisa se pode pôr no papel, mas eu ainda acho inaceitável que você nem no papel ponha. Sim, é inaceitável. Porque é inaceitável. Como é que você passou 2 anos numa pandemia? Mas tem uns aí que se botar no papel, eu não acredito. Mas eu digo assim, nem bota no papel, nem vai fazer depois. Mas eu digo assim, olha, a gente passou por uma pandemia. Todas as vezes que eu estou numa live ou qualquer coisa que acaba a internet, eu já tenho um mantra. Eu fico dizendo, tá vendo? Imagina o que aconteceu com milhões de crianças e adolescentes em casa, as mães desesperadas, as trabalhadoras da educação desesperadas para viabilizar isso. Por quê? Nós passamos 2 anos sem escola. Não tá brincadeira para os meninos voltarem para a escola. Até porque a imensa maioria não tinha condição de estudar. Não tinha equipamento eletrônico. Não tem celular, a internet, computador, a Wi-Fi não é democrática. Não tinha sequer no cubículo onde morava um lugarzinho para sentar uma pontinha e fazer. Impossível, porque uma casa quente, lugares superlotados, muito barulho. Impossível, sem comida, sem nada. Impossível. Então, como é que eu vou aceitar que você não apresente as propostas, porque é o que eu tenho dito o tempo todo, isso, olha, no primeiro ano você não tem como sair reprovando, mas você tem que garantir um mecanismo de segundo tempo para recomposição de conhecimento. É claro que você tem que fazer isso. Você vai ficar um horário em sala de aula para cumprir, né, a estrutura curricular, e você tem que ter o outro turno de recomposição de conhecimento. Não tem como você não fazer isso. Mas tem até aprovação automática. Então você tem que... Sim, mas por que tem as coisas de aprovação? Porque também tem muitos chefes do executivo que ficam com um cifrão no olho, olhando para a criança entrar na escola. Só com um cifrão no olho, porque quanto mais entra, independente de ser um depósito de criança jogada, e a verba mais federal dinheiro chega certinho. Ele vai querer, né? Por isso que, não apenas eu, porque o Cristóvão também já defendeu isso, que tem que ter a questão nacional. Quando eu falei daquelas 3 estruturas nacionais, saúde, educação e segurança pública, é porque você pega piso nacional para as categorias, você pega mais recomposição orçamentária, mais parâmetros e mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle. O país assume para si essas 3 questões que são de fundamental importância, entendeu? Então, como é que você acabou de passar de uma pandemia? Você está vendo isso, você está vendo isso em sala de aula e você não aceita discutir isso. Como é que não aceita discutir a ampliação da atenção básica, quais os investimentos em ciência e tecnologia na área da saúde? Porque a gente viu isso. O único que fala do processo de industrialização com respeito ao meio ambiente, para viabilizar 2 eixos que o Brasil compra. É aquela história, você vai produzir um produto que tem certeza de comprador, porque o próprio Brasil compra. Na área da saúde, todos os insumos da saúde, e na área da agricultura, todos os insumos são importados também. Então, não é possível... A gente importou máscara é pano e linha. Então, por quê? Porque o Brasil
de propósito, Quebrou a indústria. ficou dependente para viabilizar isso. Então, porque se aproveitou de países que têm grandes contingentes populacionais, grande estrutura de mão de obra sem legislação trabalhista, por isso que eles produzem a baixo preço, e aí a gente quebrou aqui as coisas. Aí quando chega na pandemia, aí pensa, por que é que não foram... você vê, o que tem de gente, né, em situação dramática em casa, com chikungunya, com dengue, com zika. O Brasil tem uma plataforma há mais de 10 anos praticamente pronta para viabilizar vacina, até soro em relação a dengue, zika e chikungunya. Então, olha, sinceramente, então é muito triste. É vontade, é falta de vontade política. Exatamente. Entendeu? É mentira dizer que vai resolver tudo no primeiro ano, mas se você Nem disser assim... 4 anos vai resolver. Pois é, mas se você não fizer no primeiro, no segundo, Agora, no terceiro, por no outro quarto, lado, pior fica. Eu sempre achei que a coisa não podia piorar. Desde a hiperinflação lá, em 1980 e blau, até agora, eu nunca achei que fosse ficar pior do que a gente tinha ficado de 2016 para cá. Mas depois de ver como está galopando a inflação e como o negócio perdeu o rumo, parece que está solto, a impressão que eu tenho é que se você chegar lá em Brasília, não tem ninguém sentado numa mesa lá. Virou anarquia, está solto lá. Porque tá apavorante o negócio. E eu tô vendo que pode piorar. Então, hoje eu só queria... meu sonho dourado como cidadão é ver pelo menos voltar do jeito que estava antes. Eu sei. O negócio tá tão feio que eu tô aceitando que volte pro menos pior. Eu entendi. Eu acho que é a situação de muitas pessoas espalhadas pelo Brasil. Eu só digo assim, eu estou entre os mortais que querem ter o direito, querem ter não, que não aceitam que seja roubado esse direito. Eu quero, no primeiro turno, discutir o melhor projeto para o Brasil, e no segundo turno eu escolho o menos ruim. Sim. Claro que tem gente que diz assim, mas tem medo de ter golpe. Mentira. Não vai ter golpe, não. Se tiver golpe, eu vou pra rua lutar com todas as armas que tem. Vai ter, não. Isso é discurso. Não tem espaço pra golpe, não. Tem não. Mas é porque, veja, os dois lados da idolatria adoram essa conversa. Entendeu? Porque tá um alimentando o outro, né? A campanha tá sendo alimentada. Claro. Eles não vão nem brigar, porque eles não querem brigar, não é interessante pra eles. Claro. Não, e teve gente que a gente ficou o tempo todo, né, querendo viabilizar a interrupção do mandato do atual presidente, e teve muita gente que queria deixá-lo sangrar, mesmo à custa da mortalidade gigantesca de muitas pessoas, deixando sangrar para ficar mais fácil ganhar a eleição. Sim, claro. Né? Mas, olha, apesar da gente estar falando dessas coisas dramáticas e tristes, mas a gente tem que dizer para quem está nos acompanhando que um dia vai mudar. E tudo depende da gente também, porque senão a gente, né? Só gera desânimo. Tristeza. Mas assim, eu digo sempre assim, primeiro, o poder não muda as pessoas, o poder revela quem ela é. Cabra, quando não presta, se tiver o poder, aí é que ele vai se sentir o dono do palácio. É o megafone, né? Pior. Então, exacerba o que tem de bom ou o que tem de ruim. Um dia vai melhorar essa pátria, né? Este país maravilhoso. Um dia será uma grande pátria, uma pátria mãe, justa, soberana e fraterna. Nunca foi, ainda será. Não vamos ver. Pois é, mas em compensação, em compensação, a gente não pode, a gente continua lutando hoje para não dar às crianças da próxima geração a tarefa de melhorar o mundo que a gente deixou piorar. Sim. Entendeu? Então, eu digo sempre assim, quando dizem assim, eu quero um mundo melhor para os meus filhos, não, eu digo, eu quero um mundo melhor para os filhos dos outros, porque os meus filhos, eu já sou uma leoa, já brigo por eles de qualquer jeito. Pela minha neta, eu pego uma briga no meio da rua por ela. Então, a gente, pelos nossos filhos e pelos nossos netos, pela nossa família, a gente luta por amor, né? Pelo extremo amor. A gente luta como patriota e como cidadão pelos filhos dos outros, dos que a gente nem conhece e que a gente tem a obrigação de lutar. Então, eu não sei se o mundo vai ser melhor daqui a um ano, um século ou um milênio. Eu só quero ter a consciência tranquila que por aqui passei lutando para que ele tivesse melhor. Se eu não vou ver, eu digo assim, antigamente eu ficava até... dava aquela cansaço, né? Eu voltei para a sala de aula, assim, chegaram um alívio, né? Porque você estava longe da canalice política. Mas, por outro lado, tem uma coisa também assim, que quando você diz para você mesmo que você não veja um mundo melhor,
Mesmo que você, com essa estrutura anatomofisiológica, não veja o mundo melhor, você tem que ter a consciência tranquila de que por onde você passou, você não piorou o mundo. Porque é aquela história. Uma pessoa não muda o mundo, mas uma pessoa sozinha piora o mundo mais. Sim. Então, que pelo menos você... Eu não sei se a gente já está semeando, se a gente ainda tá trabalhando a terra para que outras gerações possam semear. Eu não sei se a gente já tem alguém que semeou, mas a gente tem a obrigação de continuar lutando com todas as forças para que um dia este país seja melhor. E eu acredito que será. Eu acredito que será. Eu tenho fé que muito para frente. Agora, realmente, eu estou muito descrente com a política e com a situação econômica, principalmente do país. Mas o que o carioca pode esperar de você se você ganhar? Assim, eu achava que conhecia a pobreza até eu viajar e morar no Nordeste durante 7 anos. E lá eu vi a miséria mesmo em alguns lugares em que não tem nada, não chega a nada. Nada chega, não tem luz direito, não tem internet, pessoas que vivem completamente isoladas de tudo, que as crianças estudam sentadas em volta de uma árvore, porque não tem uma sala de aula, colégios de pau a pique ainda, que ainda se vê no Brasil afora. E aí eu descobri que quem está no eixo Rio e São Paulo não conhece a pobreza, apesar de ter muita pobreza no Rio, aqui a gente não conhece a pobreza. E tem muita, viu? E apesar de saber que os problemas são muito iguais, né, em geral, Rio de Janeiro é totalmente diferente do Nordeste. E é a tua vida toda de lá para cá. O que o carioca pode esperar seu? Qual é a principal plataforma de governo? Uma mulher braba, que não se vende, não se rende, e que vai defender as políticas sociais, as políticas públicas com as quais eu me comprometi a vida toda. Então, essas 3 áreas, elas são de fundamental importância para mim. Segurança, saúde e educação? Exatamente. Como carreiras nacionais, com mais investimentos, eu acho que tem que ter mais investimento e mais monitoramento do investimento para onde ela vai. E a questão dos investimentos em infraestrutura, porque infraestrutura entra habitação, transporte mobilidade urbana, saneamento básico, essas questões que fazem parte do que a gente chama 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, para o Rio sustentável. E eu quero dizer uma coisa, Ricardo. Em todo canto tem muita pobreza, muita miséria humana, né? Eu digo aquilo que a gente estava dizendo, pobreza eu vivi na minha infância, miséria humana é uma coisa muito diferente. Eu vivi situações extremamente dramáticas, né? Meu irmão mais velho foi assassinado quando eu era adolescente, mas sempre tem alguém que nos tira do pântano das nossas próprias lágrimas, né? E eu tive uma grande mãe, como você, viu, Rai? Uma mulher, quando dizem que eu sou braba, eu digo, não conheceram Dona Helena, que hoje é guerreira celestial. Dona Flor, mãe de Rai, é braba, né, Dona Flor? Mas é porque a vida é muito dura, aí a gente acaba ficando mais braba também. Mas eu digo assim... É braba, mas o coração é desse tamanho também. O meu também. Essa aí é coração de mãe e de vó. O coração é do mesmo tamanho da brabeza. É, exatamente isso, exatamente isso. Era o que Dom Casaldáliga dizia, que ética na política é vergonha na cara e amor no coração. É a vergonha na cara de não roubar, porque a caneta que rouba... Que não acreditam em nada. Acho que eles não temem a Deus, os homens, nada. Porque o cara que tem coragem de roubar dinheiro da merenda, dinheiro da saúde... Pelo amor de Deus, da merenda, da saúde, de todos os lugares, da segurança pública, da moradia, do saneamento básico. O cara que anda de picape nos interiores aí, que eu vi, e encosta na Caixa Econômica com 12 cartões de Bolsa Família, tudo fraudado para receber. Bandido. Uma pessoa dessa não tem jeito, não tem salvação. Esse aí, ele nem é ressociável, um cara desse. Para mim, ele não tem. É perpétuo para ele. E a população tem que ficar monitorando para não reeleger. A questão das rendas básicas, que para a gente é de fundamental importância, né? Independente do nome que a ela seja dada, porque também tem essa mania, né? Cada governo muda o nome da mesma coisa para fazer a mesma coisa. Então, a gente sempre chama, né, renda básica, para não chamar renda mínima, né? A gente chama renda básica, entendemos que é de fundamental importância, com o plus para as mulheres chefes de família e com o plus, inclusive, quando você é inserido no trabalho, porque é de fundamental importância que você não perca esse mecanismo de renda quando você assina a carteira, porque também
é muito desesperador para você entrar novamente no cadastro único. Se você perder. Se perder. Então, é de fundamental importância que essas rendas, elas existam. Existe recurso suficiente para isso também. E também os investimentos do setor público e das estatais. As estatais, né, que foram criadas com dinheiro público, elas não podem servir aos acionistas em Nova York e não servir ao Brasil. Do mesmo jeito, os bancos públicos, Mas né? aí, os bancos aí públicos... a briga é grande, hein? Mas é a briga que é necessária. Aí você vai mexer Aí mas é a briga necessária, porque não pode, é inaceitável que uma estatal ou um banco público que tem dinheiro público, ele não, por exemplo, ele não vai... A estrutura dos bancos públicos, ele não pode... Os maiores lucros do mundo... Não pode. São dos bancos brasileiros. Não pode. Então, é de fundamental importância, porque por que é que você não pode? Os bancos públicos, eles podem financiar a grande, poderosa estrutura do agrobusiness e não pode financiar uma cooperativa de mulheres empreendedoras numa periferia. Onde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum, nem na lei de Deus, nem na lei dos homens. Então, agora precisa ter gente fiscalizando, monitorando. Para isso não precisaria, né, nem de projeto. Mas, mesmo assim, você às vezes faz o projeto para garantir que a discussão seja feita e que seja alertada a sociedade da possibilidade de fazer. Então, a estrutura das rendas básicas, os mecanismos que são fundamentais, especialmente para as mulheres chefes de família, porque a gente vive uma situação dramática no Brasil. Existem milhões de mulheres que vivenciam em casa um trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente. E essas mulheres têm que ter acesso à Previdência, mesmo sem a capacidade contributiva. Do mesmo jeito que no passado, corretamente, a gente garantiu o acesso a isso há muito tempo atrás, garantimos o acesso à Previdência ao trabalhador rural, mesmo sem a capacidade contributiva, isso tem que ser feito para as mulheres. Porque... O problema é que dizem que o dinheiro da Previdência acabou. Não, acabou não. Está quebrado, deficitário. Não, deficitário não, porque como eles tiram a desvinculação de receita, eles têm uma DRU, como é que eu posso dizer que tem déficit se eu estou roubando 20% do dinheiro para jogar no superávit e para pagar os grandes investidores? Não tem não. A questão é você não desviar dinheiro, né? Porque se você rouba, aí vai ficar difícil, volta lá na né? questão da transparência, da abertura do sigilo Com certeza. fiscal. Todos esses mecanismos, veja, quando você estabelece uma renda para uma mulher que é chefe de família, a mulher que trabalhou a vida toda, que vivenciou quase que um trabalho escravo, que ela compensou financeiramente o próprio Estado. E muitas vezes, quando ela está com 50, 55 anos, ela diz, não, eu estou com uma bucite, os tendões tudo inchado, tudo lesão de esforço repetitivo. As pessoas pensam que lesão de esforço repetitivo só é computador e celular. Não. As pessoas que têm problemas dramáticos, né, de coluna, no pescoço, as pernas, né, cheias de varizes porque não tem circulação de retorno, as mãos inchadas, os ombros, e não, é uma bucite. Lesão de esforço repetitivo. Então, toda essa estrutura, ela é de fundamental importância, porque as mulheres são maioria da população, parte delas são chefes de família, mais de 38% das chefes de família são mulheres, inclusive mulheres sozinhas. Então, é de fundamental importância que você possa cruzar os equipamentos sociais, os equipamentos de renda básica, não apenas para as mulheres, óbvio, porque para os homens também, né? Tem homens que são chefes de família, sozinhos. É de fundamental importância que você faça essas compensações. É possível fazer? Eu não tenho dúvida que é. Porque eu digo para você, se eu estivesse aqui falando de construção de uma nave para desvendar os mistérios de outras galáxias, era uma coisa, mas eu estou falando aqui de coisas objetivas. Vai resolver tudo no primeiro ano? Não. Uma renda básica você pode resolver no primeiro ano, se o governo federal quiser, pode. Os bancos públicos podem dizer, olha, vai ser prioridade todas as moradias que estão em áreas de risco
ou aquelas moradias. Não significa você arrancar todo mundo e jogar mais longe ainda para virar um antro de criminalidade, quando você joga tão longe que não tem nem o Estado lá para fiscalizar. Não se trata disso. Mas qualquer arquiteto, qualquer gestor, qualquer administrador, por mais medíocre que seja, ele sabe que pode fazer. Você pegar... Se os gestores abrissem, né, nas gavetinhas o que tem de projeto na área de engenharia, na área de arquitetura, na área da saúde, da educação, da mobilidade urbana, do saneamento, se eles abrissem as gavetas, entendeu? Não para tirar propina ou outra coisa mais, com certeza a gente melhoraria muito. Então, eu espero que a gente tenha a possibilidade, né, de fazer esse debate de forma transparente, franca, aberta. De uma coisa a população tem certeza, não vai ter força humana que me compre, nem que, muito menos que me cale diante de questões que são duras e dramáticas da vida da população. Porque é só por eles, né, pelos mais vulneráveis socialmente, economicamente, e que moram nos piores lugares, ambientalmente falando também, que a gente continua lutando, né? Porque a gente luta por quem nada tem. Sim. Na verdade, essa é a questão. A gente já está caminhando para o final. Muito obrigada. Já estamos uma hora aqui. Obrigada, vou agradecer aos nossos patrocinadores e aí eu volto para a gente fazer uma perguntinha final aqui, para a gente finalizar. Queria agradecer a Sampacel. Sampacel é uma loja de acessórios para celular. São 8 lojas em São Paulo. A gente esteve lá semana passada, né, Rai? Na inauguração da 8ª loja lá da Sampacel. Obrigado, Sampacel, que patrocina aqui o projeto. Se você quiser comprar equipamentos para celular, acessório para celular, se você tem loja e quer comprar, eles também são distribuidoras. Então você pode falar com a Sampacel ou no QR Code que vai estar rolando aqui na tela, no link da descrição ou no Instagram, @Sampacel. E tem a R Veríssimo, que é a minha empresa de suporte de informática. A gente atende pequenas e médias empresas que não tem departamento próprio de TI. Você fala com a gente em rverissimo.com.br. Também tem um QR Code rolando durante o episódio na tela e o link na descrição. O projeto aqui não se paga sem patrocínio, é muito difícil tocar. Então, se você quiser trazer um patrocínio aqui para o projeto, a gente também está recebendo aí os patrocinadores. E você que assiste o Gravata, se quiser indicar alguém para ser entrevistado aqui, né? Não é entrevista, para bater esse papo com a gente, você fala com a gente no @gravatamarela.com.br. E Luiz Helena. E quem vir para cá ainda vai comer jujuba. Vai comer jujuba. Hoje não tem amendoim, mas geralmente tem amendoim. Mas eu já vou aqui amar também. Jujubas. Ah, é? Então deu sorte que hoje foi só jujuba. Geralmente tem um amendoim. Deixa uma mensagem final para o seu público, para as pessoas que você acha que vão votar em você, para o Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro, para quem te acompanha na tua história. Só reforçando, ela falou que não se entrega, já tiraram na casa dela no passado, ela foi expulsa do PT, ela ajudou a fundar mais 2 partidos, participou da fundação do PT, então tem uma história. Eu não sou de falar de política, não sou de ficar babando ninguém. Se eu tô falando é porque realmente a história dela é louvável. Quando você pega e se você quiser, vai pesquisar, vai ver e você vê a história. E conhecendo pessoalmente, dizem que o brilho dos olhos jamais mente. Quando a escuridão chega, o brilho dos olhos some. Então, quando você olha uma pessoa que não presta, corrupta, safada, ela não tem brilho no olho, parece que o olho está morto. E aqui o que eu vejo é brilho no olho. Espero que a senhora ganhe. Obrigada. E obrigado por ter aceitado participar aqui do projeto. E deixa a sua mensagem final aí para todas as pessoas que assistiram. Primeiro, agradecer muito a generosidade democrática do convite, né? Me sinto profundamente honrada de estar aqui. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, né? Que nos dão a honra de sermos ouvidos também. Eu sei que são momentos muito tristes, né, da vida nacional, mas eu sei que existem pessoas que, pela maldade, vampirizam a energia e a bondade do mundo. Eu sei que acontece muito isso. Eu reconheço quando vejo muitas pessoas desanimadas, porque muitos de nós, né, às vezes desanimamos. Conheço muitas pessoas maravilhosas que lutaram muito tempo, lutaram muitas lutas e que depois cansaram e que saíram da luta. E eu digo sempre a elas assim, que eu estou carregando a minha bandeira e a bandeira delas. Porque um dia, quando elas voltarem para lutar,
elas vão ser reconhecidas como grandes lutadores e lutadoras, independente de onde estiveram, né? Se você está triste, continue lutando. Eu brinco sempre, eu digo sempre assim, que a coragem é nossa espada, a esperança é nosso escudo. Continue lutando. E mesmo que você vá rastejando, continue lutando, que um dia vai mudar, né? Se cansar não tem problema. Outra pessoa vai estar lutando por você, eu vou estar lutando também quando você estiver cansada. E um dia, quando eu cansar, eu sei que outras pessoas vão estar lutando também, né? Então, é a vida, é continuar lutando, acreditar que este país maravilhoso um dia será uma grande pátria, mãe, soberana, justa, igualitária e fraterna. Que espero, né, que um dia o Rio possa ser, além dos cartões postais, né, além das belezas naturais que o Rio de Janeiro tem, o Rio profundo. Para quem é carioca, quem ama o Rio de Janeiro, o Rio entristece de ver. Eu fiquei 7 anos morando no Nordeste, voltei para o Rio tem quase 2 anos. E quando eu cheguei, eu vi um Rio muito pior do que o Rio de Janeiro que eu deixei. E é lamentável, uma cidade tão bonita, tão rica. Eu digo assim, quem tem andado, né? Eu fui em várias reuniões em comunidades, em Rio das Pedras, Jacarezinho, Caxambi, Bangu, vários lugares onde eu tenho andado, na Baixada. Vários lugares, em vários lugares, né, da Baixada onde eu tenho andado, que é o Rio Profundo, né? Que está além dos cartões postais. Então, eu espero que um dia possa mudar, né? Que possa mudar o Brasil todo, né? Porque existem situações dramáticas em vários lugares, né? No Nordeste, no Norte, em todos os lugares existem situações dramáticas. Talvez aqui no Rio, por ser a chamada capital cultural, né? Isso seja mais amplificado. Ou talvez aqui esteja, né? Assim, o que pode acontecer com os outros, mas... O que o Rio... vem de uma bandidagem, né? A gente tem um único... É vergonhoso, tivemos 4 governadores ou 5 presos. Então, olha, é uma vergonha o que se fez com o Rio de Janeiro, que se roubou até não ter mais nada para roubar. Mas vai mudar, vai mudar. E outra coisa também, assim, né? Eu estava vendo o Sérgio Leitão, que é um amigo querido nosso, que trabalha muito com essa... questão de desenvolvimento de projetos em várias áreas, e ele trabalhando uma coisa agora de mobilidade urbana, financiamentos públicos da mobilidade urbana. E ele mandou um dos projetos para mim, e eu estava achando, assim, eu fiquei impressionada, porque eu até mandei para ele uma resposta, eu digo, olha só, né? Quando eu tive o filho mais velho, né, 39 anos o meu filho mais velho tem, e eu pegava 4 ônibus superlotados. Era a minha trajetória. Eu andava com um menininho na frente e outro atrás, para que eu pudesse aumentar o passo para ir até o terminal de ônibus, para tentar vir sentada, porque já eram trabalhadores e trabalhadores tão cansados que não iam poder me dar o lugar, mesmo eu com criança no braço. A gente dividia as crianças, porque as pessoas estavam tão esgotadas também. E esses lugares, né, por onde eu andei aqui, você veja, 39 anos depois, com tudo de tecnologia, com muito dinheiro, e as pessoas vivenciarem situações mais dramáticas, não há explicação. Não tem. A não ser a bandidagem política. Não tem explicação. E o vergonhoso é que eu vi construir alguma coisa de legal, falando de transporte público no Rio, e o quão rápido sucatearam o que foi construído. E aí é por falta de fiscalização, monitoramento e controle. Porque se não tiver pressão, aí a moçada vai roubar, vai negligenciar, vai ser irresponsável. Por quê? Porque os que estão indo para lá são justamente os mais vulneráveis economicamente, que às vezes estão tão esgotados no dia a dia que nem mais ânimo para lutar tem. É por isso que quem está lá tem a obrigação de lutar. É vergonhoso. Mas muito obrigada. Obrigado. E um beijão para todo mundo que Agradeço nos acompanha. demais muito você ter participado aqui. Muito Espero que você consiga ganhar, ser eleita pelo Rio de Janeiro, que você consiga fazer um trabalho muito bom. E se ganhar e não fizer, eu vou lá pra porta lá e vou xingar. Eu vou ser o primeiro lá a discutir. Eu digo assim, é por isso que me perseguem tanto, porque sabem que não tem como botar a coleirinha, a mordaça ou a canga. É por isso que perseguem tanto, que fazem tudo para que a gente seja derrotada. Porque tem algumas pessoas, não estou falando isso só que tem uma formação ideológica de esquerda como eu. Eu já vi pessoas que pensam um mundo totalmente diferente do meu. Que eu subi para duelar com eles do ponto de vista programático e ideológico. Mas também foram pessoas que não cederam
as pressões, independente de quem viesse. Então, é aquilo que eu aprendi na prática. O poder não muda as pessoas, o poder as revela. Tomara que... Vamos embora. Que nunca te corrompa. Vão nada. Obrigado você que assistiu até aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço. Segue o Gravata, Amém. se inscreve no YouTube, segue a gente lá no Instagram, Gravata Amarela Podcast. Segue a deputada, tá? O Instagram tá aqui na nossa plaquinha na câmera central. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo. A pré-candidata. A pré-candidata, deixando bem claro. A pré-candidata, Heloísa Helena, underline, Heloísa, underline, Helena. É isso, não é o pessoal da assessoria? Não é isso? Esse é o Instagram dela, segue ela lá. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast. Beijão.